Quando Eduardo Monteiro estacionou o carro diante da pequena propriedade rural, o silêncio parecia ter peso. O som do motor caro destoava do canto distante dos galos e do ranger do portão de madeira que mal se sustentava. Era o tipo de contraste que doía de ver o homem que agora comandava empresas, cercado por concreto e vidro, diante da casa onde um dia ele aprendeu o significado de amor e fracasso. 5 anos. Esse era o tempo exato desde a última vez que cruzara aquele portão. Naquela época, ele tinha jurado nunca mais voltar, mas promessas feitas com orgulho têm prazo curto. O lugar não havia mudado muito. A pintura descascada, o varal improvisado, a varanda com as tábuas gastas, tudo parecia congelado no tempo. Só que havia algo novo ali, um silêncio mais pesado, quase hostil, como se o vento soprasse lembranças que ele tentou enterrar. Eduardo saiu do carro, ajeitou o paletó caro e respirou fundo. Na cidade, aquele gesto simbolizava poder. Ali, parecia um disfarce frágil, porque diante daquela porta, o dinheiro não o protegia. Ele subiu os 3 degraus de madeira com passos lentos. Bateu uma vez. Nada. Bateu de novo. Desta vez, a porta se abriu. Laura apareceu. O rosto que ele jurava ter esquecido o assombrou. Ela estava mais magra, com o cabelo preso de qualquer jeito, as mãos marcadas pelo trabalho, mas o olhar ainda era o mesmo, firme, mas cansado, vivo, mas ferido. Ela não disse nada. Apenas o encarou como quem vê um fantasma que preferia não ter voltado. E nesse instante, o passado inteiro deles coube em um segundo de silêncio. Eduardo tentou sorrir, mas o sorriso se desfez antes de nascer. "Posso entrar?" perguntou com a voz trêmula. Laura hesitou. O coração dela batia rápido, mas não de saudade, de raiva. "Você já entrou o suficiente na minha vida", respondeu ela seca. A porta começou a fechar. Ele colocou a mão impedindo o movimento. "Por favor, só 10 minutos. Depois eu vou embora para sempre." Ela ficou parada, encarando aquela figura que um dia prometeu o mundo e depois deixou um rastro de dívidas, mágoa e ausência. De perto, ele parecia o mesmo, mas o brilho nos olhos era outro. Um brilho que misturava arrependimento e medo. 10 minutos, ela repetiu, sem esconder o desprezo. Abriu a porta o bastante para que ele passasse. A sala era pequena, cheirava a sabão e a café velho. No canto, um sofá gasto. Sobre ele, um cobertor remendado. Nada ali combinava com o homem de terno. Eduardo olhou ao redor com um nó na garganta. "Está tudo igual." Laura cruzou os braços. "Diferente de você." Ele quis responder, mas as palavras ficaram presas. O tempo parecia brincar com ele. Cada detalhe daquela casa lembrava o que ele perdeu. No corredor, passos leves. Um menino apareceu, segurando um caderno. Tinha uns 12 anos. Parou ao ver o visitante. Laura olhou rápido para o filho, como quem tenta protegê-lo de uma lembrança. "Vai pro quarto, Gabriel." Mas o menino não se mexeu. Apenas perguntou direto. "Ele é meu pai?" A pergunta caiu como um soco. Eduardo ficou imóvel. Laura respirou fundo, tentando conter as lágrimas. "É, mas ele só veio de passagem." O menino riu com ironia, uma risada amarga, madura demais para a idade, de passagem, igual quando foi embora, e saiu andando, batendo a porta do quarto. Eduardo fechou os olhos. Por um instante, pareceu menor. Não o milionário das capas de revista, mas o homem que falhou onde o dinheiro não alcança. Laura o observou em silêncio. "Agora você entende o estrago que deixou?" Ele assentiu, sem coragem de encará-la. "Eu vim tentar consertar." Ela riu com amargura. "Consertar o quê, Eduardo? A infância que você roubou? As noites em que ele perguntava por você? Ou a dignidade que eu perdi tentando pagar as contas enquanto você fazia sucesso nas colunas de negócios?" Ele ficou em silêncio. Cada palavra dela era um espelho quebrado. Lá fora, o vento balançava as folhas e um cachorro latia ao longe. A cena tinha uma paz estranha, o tipo de paz que precede a tempestade.
Eu não vim pedir perdão, disse ele por fim. Então, o que você quer? Ouvir um sim, só isso. Sim, para quê? Para eu poder ajudar, sem que você pense que é pena. Laura se levantou devagar, aproximou-se e disse em voz baixa: Você não ajuda, Eduardo. Você invade. Até quando tenta fazer o bem, machuca. A tensão era densa, quase palpável. Ele sabia que merecia ouvir aquilo, mas por dentro, algo nele ainda acreditava que podia mudar o fim da história. O relógio de parede marcava 8h20 da manhã. 10 minutos. O tempo que ele pediu estava acabando, mas o que ele não sabia é que aquela visita não terminaria ali, porque algo muito maior e inesperado estava prestes a acontecer. Gabriel fechou a porta do quarto e o eco daquele gesto ficou vibrando entre os três. Laura respirou fundo, como quem guarda cacos num pano, e sentou na cadeira da cozinha. Eduardo ficou de pé, deslocado, com a mão apoiada no encosto do sofá. A casa parecia pequena demais para tudo o que precisava ser dito. Você quer ouvir? Ela perguntou, sem doçura. Então senta e escuta, sem interromper. Ele obedeceu. O couro do cinto fez um barulho curto quando encostou na madeira. Laura ergueu os olhos para a janela. Do lado de fora, o quintal mostrava um varal cheio de roupas pequenas e panos de prato. Um dia, aquele cenário tinha sido a promessa de uma vida em construção. A primeira vez que você me chamou de minha casa, ela começou, foi na kitnet perto da rodoviária. Chovia dentro quando ventava, você lembra? A gente tinha um fogãozinho de 2 bocas e um colchão no chão. E você pintou uma faixa azul na parede com tinta de segunda, porque disse que todo império começa com uma cor. Ela soltou um sorriso curto, que não era exatamente feliz. Eu acreditei, porque você falava como quem enxergava daqui até o fim da rua. E eu, com 20 e poucos anos, queria muito que alguém visse longe por nós dois. Eduardo baixou o olhar. Lembrou da lata de tinta, da mão dela suja de azul, da música baixa no celular emprestado. Lembrou de como ela dormia encolhida dentro do moletom dele e de como ele prometeu que aquilo seria só o começo. Foi... Ele tentou, mas Laura levantou a mão e ele calou. Depois você conseguiu o galpão. Pequeno, alugado, mas era seu reino. Eu me lembro da sua primeira venda. Você entrou em casa com um sorriso que mal cabia na porta. Colocou o dinheiro na mesa, contou 3 vezes e me abraçou como se tivesse descoberto um mapa do tesouro. Eu fiz macarrão com sardinha e a gente comeu em pé, rindo de tudo. Foi um bom dia. Ela encostou o copo vazio nos lábios, como se bebesse lembrança. Só que os dias bons começaram a vir com uma sombra. Veio a pressa trouxe empréstimo. O empréstimo colocou um banco dentro da nossa vida. E com o banco veio um homem de terno, que falava baixo e sorria pouco. Eduardo apertou o joelho. Lembrou da assinatura tremida no papel, do carimbo, do relógio caro do gerente. Você dizia que era alavancagem. Eu dizia que era risco demais. A gente brigou na varanda da casa de madeira do meu pai. Ele ouviu. Ele disse, cuidado com o passo maior que a perna. Você riu. Disse que perna cresce quando a gente anda. E eu, boba, quis acreditar na poesia do seu orgulho. Laura levantou, foi até o fogão, apagou o que nem estava aceso. Um gesto automático de quem sempre confere. Quando o fornecedor grande furou, você ficou pálido. Não contou para mim de primeira. Eu descobri pelo telefone, cobrando. Lembro da sua voz tentando parecer firme. 5 dias eu resolvo. Só que 5 viraram 15. Os cheques voltaram. O aluguel atrasou. A água veio cortada. E o seu olhar começou a não me ver. Ele ergueu a cabeça, ferido. Não porque você não amasse, ela continuou mais baixa, mas porque você passou a amar mais a ideia de não falhar. Um silêncio grosso pousou na mesa. Eduardo encostou os dedos no tampo, como se precisasse de textura para permanecer. O dia do remédio, Laura disse, e o ar mudou. Gabriel tinha febre de madrugada. Eu fui na farmácia com ele no colo, só de moletom e chinelo. 3 da manhã.
Você ficou no galpão tentando negociar no WhatsApp com alguém que prometia salvar a produção. Eu passei o cartão. Negado. Tentei de novo. Negado. O atendente com pena disse: tenta débito. Negado. A fila atrás olhando. Uma mulher soltou um: meu Deus! Eu respirei e perguntei se podia dividir no boleto. Ele disse que não. Eu saí de lá com o remédio amostra grátis e lágrimas que eu nem tive tempo de tirar, porque Gabriel tremia no meu ombro. Eduardo fechou os olhos um segundo mais longo. O nó no peito veio com um gosto metálico. Eu voltei para casa, dei banho morno nele. A febre baixou. Quando o dia clareou, fui atrás de você. Te encontrei no galpão, com um café frio e a cara cansada. Eu disse do cartão. Você bateu a mão na mesa e disse que era isso que um homem aguenta quando quer crescer. E eu respondi que uma mulher aguenta quando não tem opção. Você me olhou como se eu tivesse te traído com a realidade. A frase ficou pairando, dura. Na semana seguinte, o oficial de justiça bateu no portão. Gabriel assistiu enquanto um estranho fazia um inventário das nossas coisas. O rádio que seu pai te deu entrou numa lista. O berço entrou na lista. O homem anotava e não levantava os olhos. Você ficou mudo. Eu assinei. E quando o homem foi embora, você disse: eu vou arrumar. E saiu. Eu te esperei com o jantar no fogo até 11 da noite. Você não voltou. Ela respirou controlada. No outro dia, você mandou mensagem: preciso de espaço. 2 dias depois, outra: é melhor a gente parar. 3 semanas mais tarde, saiu nas colunas de negócios que um investidor tinha apostado numa ideia sua. Seu nome com foto, sorriso e citação de efeito. Eu li com Gabriel no colo, tentando entender como é que o espaço que você precisava tinha teto de vidro e vista para a cidade. Eduardo apertou as mãos. Uma corrente invisível passeou nos punhos. Não foi assim tão simples. Ele disse num fôlego curto. Eu não entrei pela porta da frente. Eu fui varrido pelo corredor até aprender a parecer alguém que podia estar ali. Me humilharam. Riram do meu sapato. Eu virei uma máquina de dizer tudo bem. Eu acredito. Laura respondeu sincera. Mas o problema é que você virou uma máquina de dizer tudo bem para os outros, enquanto deixava um não tô bem dentro de casa. Ela andou até a estante, pegou uma caixinha de sapatos. Colocou sobre a mesa. Dentro, fotos antigas. Eduardo segurando uma lixa. Laura grávida num vestido florido, o galpão com letreiro torto. E na tampa, um bilhete amassado. Volto quando fizer sentido. Era a letra dele. Eu guardei isso porque por muito tempo achei que a culpa também era minha, disse Laura. Porque se eu tivesse acreditado mais, você teria ficado. Que se eu tivesse me calado nas horas erradas, você teria me amado do jeito certo. Demorou. Mas eu entendi que acreditar em você não significava me perder de mim. Ela fechou a caixa. Quando Gabriel perguntou onde você estava, eu dizia, trabalhando. Quando ele perguntou por que você não vinha no aniversário, eu falava, ocupado. Um dia ele respondeu, eu também vou ficar ocupado no Dia dos Pais. Eu ri na frente dele para não chorar. E à noite, chorei sozinha. Eduardo mordeu a bochecha por dentro. A vontade de se explicar era uma onda, mas ele segurou, como prometeu no começo. A última vez que você veio aqui, antes de hoje, Laura retomou, foi quando a notícia da sua segunda rodada de investimento saiu. Você chegou de carro alugado e perfume caro. Trazia um relógio que custava 2 meses de mercado. Eu preparei café. Você disse que ia arrumar tudo. Eu perguntei, como? Você respondeu, confia. Eu disse, me mostra. Você ficou bravo. A gente discutiu. A sua frase final foi, eu não posso falhar de novo. A minha foi, você já falhou onde mais importava. Ela ergueu o olhar, finalmente firme. Agora você está aqui, 5 anos depois, com esse mesmo relógio e outra cara, dizendo que quer ajudar. Eu não quero esmola, Eduardo. Eu quero que você entenda que, quando um homem vai embora, ele ensina a casa a funcionar sem ele. E a casa aprendeu. Do quarto de Gabriel, um som de página virando.
Eduardo seguiu o barulho com os olhos, mas não foi até lá. O corpo dele parecia preso à cadeira. Eu vim porque... Ele começou e parou. Não tinha frase pronta que coubesse. Eu vim porque pela primeira vez em anos eu ganhei alguma coisa grande e senti um vazio maior do que tudo. Eu fui ver meu pai no cemitério, falei em voz alta e ouvi minha voz feia. Ele sempre dizia, a conta chega. Chegou. Eu olhei para o lado e só vi vidro, metal e gente que me chama pelo cargo. Eu quis ver vocês. E descobri que eu não sei mais entrar nessa porta sem derrubar parede. Laura ficou calada alguns segundos. O relógio marcou 8h29. No fogão, a chaleira soltou um assobio fraco. Ela se levantou, desligou, encheu 2 xícaras e empurrou uma para ele. Você tem 2 minutos do seu tempo de 10, disse sem ironia. Usa bem. Eduardo segurou a xícara, mas não bebeu. Olhou para a caixa de fotos, olhou para o corredor e decidiu que pela primeira vez não diria que ia resolver. Só perguntou, o que eu estraguei que dá para consertar sem quebrar de novo? Laura encostou as costas na cadeira, surpresa com a pergunta. Pensou em tudo. Nas contas, no telhado, no remédio, na escola, no dentista, no orgulho. Não respondeu. Em vez disso, apontou com o queixo para a porta do quarto. Ele não te chama de pai. Começa por aí. Sem prometer nada. Sem cartão. Sem frase de efeito. A palavra cartão atravessou Eduardo como uma memória. A tela do caixa eletrônico, transação negada. A mão suada. O atendente da farmácia olhando para Laura naquela madrugada. Ele assentiu. Tá, disse, simples. Gabriel abriu a porta do quarto e apareceu no corredor, com o caderno contra o peito. O menino encarou o homem sentado à mesa. Laura ficou imóvel. Eduardo levantou sem fazer barulho, como se qualquer gesto mais amplo pudesse espantar um pássaro. Parou a 2 passos. Eu vou ali fora, ele disse ao menino baixinho. Se você quiser falar comigo, eu vou estar plantando uma muda de goiaba que sobrou do quintal do seu avô. Eu sou péssimo com plantas. Talvez você saiba fazer melhor. Gabriel não respondeu. Olhou para a mãe. Laura não deu sinal. O menino então fechou o caderno e foi calçando o chinelo devagar. Eduardo saiu para o quintal. Pegou uma pazinha antiga, abriu um espaço na terra. As mãos limpas começaram a ficar escuras. A água do balde virou barro. Ele ficou ali, ridículo e digno ao mesmo tempo, esperando sem exigir. Laura acompanhou da janela. Não havia vitória naquela cena, havia tentativa. E pela primeira vez, a tentativa não vinha embrulhada em promessas. Era só um homem mexendo na terra, pedindo licença para existir onde um dia foi expulso por si mesmo. Do batente da porta, Gabriel apareceu. Desceu os degraus. Parou a 2 metros. Eduardo não levantou. Apenas perguntou sem olhar. Você sabe a distância certa entre 2 mudas para elas crescerem sem brigar por espaço? Gabriel, relutante, respondeu. 1,5 metros. Me mostra com o passo, então, disse Eduardo. O menino mediu. 1, 2 passos. A terra cedeu sob o chinelo. Laura, na janela, deixou o ombro baixar. O passado estava inteiro, mas, pela primeira vez, não era uma âncora. Era solo. E solo, quando cuidado, volta a dar fruto. O sol já havia subido, lançando uma luz amarelada sobre o quintal. Eduardo continuava ajoelhado diante da pequena muda de goiabeira, as mãos ainda sujas de terra. Cada movimento era lento, quase cerimonial, como se cavar aquele buraco fosse, na verdade, desenterrar o que ficou perdido dentro dele. Da varanda, Laura observava sem interferir. A cena era silenciosa, mas carregada de algo que ela não sabia nomear. Era estranho ver aquele homem, que um dia falava de lucros e investimentos, mexendo com terra como um agricultor sem pressa. Então, passos leves quebraram o silêncio. Gabriel apareceu novamente, agora com o mesmo caderno de antes. Tinha uma expressão indecifrável, mistura de curiosidade e ressentimento.
Parou a poucos metros do pai, que ainda fingia estar concentrado demais na planta para notar. A água está ali, no balde, disse o menino seco. Eduardo olhou surpreso. Obrigado. E, sem hesitar, pegou o balde e despejou devagar sobre a muda. A terra se escureceu. O cheiro úmido preencheu o ar. Sabe, ele começou tentando quebrar o gelo. Quando eu tinha sua idade, meu pai me fazia plantar uma árvore para cada erro que eu cometia. Gabriel ergueu uma sobrancelha. Então você devia ter uma floresta. A resposta foi rápida, afiada. Eduardo engoliu o riso que veio junto com a dor. Murmurou. Acho que é por isso que resolvi começar hoje. O menino olhou para a muda. E essa aí é de quê? Goiaba. Você sabe cuidar? Ainda não. Então vai morrer. Eduardo assentiu. Pode ser, mas talvez não morra se tiver alguém que entenda mais do que eu para ajudar. Gabriel o observou por alguns segundos, avaliando. Depois, sem dizer nada, pegou o balde, encheu novamente na torneira e voltou. Jogou um pouco de água e ajeitou a terra com o pé. Tá muito fundo, disse. Ela precisa respirar. Então me mostra o jeito certo. O garoto se agachou e, em silêncio, começou a ajeitar o solo. Eduardo apenas observou. Por um instante o tempo pareceu suspenso. Pai e filho lado a lado, sem palavras grandes, só gestos pequenos. Laura assistia de dentro da casa, com o coração dividido entre alívio e medo. Sabia que o filho não perdoaria facilmente. Sabia que o homem à sua frente ainda carregava os mesmos fantasmas. Mas pela primeira vez, o silêncio entre eles não era muro. Era ponte. Você não parece um milionário, disse o menino, quebrando o momento. Eduardo levantou o olhar surpreso. Como é que um milionário parece? Não sei. Só que... Gabriel olhou para as mãos dele, sujas de barro. Achei que gente rica não sujava as mãos. Eduardo sorriu de leve. Esse é o problema. Quando a gente para de sujar as mãos, começa a sujar o coração. O menino ficou quieto, pensativo. Depois de alguns segundos, perguntou: por que você foi embora? A pergunta veio seca, mas verdadeira. Eduardo demorou a responder. Porque eu achei que se ficasse ia continuar errando e que se fosse embora podia consertar tudo. Consertou? Gabriel rebateu. Não, só estraguei mais. O menino abaixou o olhar, mexendo na terra. Mamãe chorava todo domingo. Eu contava quantas vezes. Foram 52 no primeiro ano. Eduardo respirou fundo e o som da respiração saiu pesado. Eu mereço ouvir isso. O garoto se levantou, limpou as mãos na bermuda e deu alguns passos para trás. Você não precisa fingir que é pai agora. A voz dele tremeu. Já deu para ver que está tentando, mas você não estava aqui. Eduardo também se levantou com o olhar baixo. Eu não quero fingir, Gabriel. Eu só quero estar, mesmo que leve tempo para você acreditar nisso. O menino apertou o caderno contra o peito. E se eu não acreditar? Eu fico mesmo assim. Um silêncio longo tomou conta do quintal. Gabriel olhou mais uma vez para a árvore recém-plantada e, antes de entrar, soltou. Ela vai precisar de sol. Deixa a janela aberta. Quando ele desapareceu pela porta, Eduardo sentou-se na escada da varanda. O som do vento, misturado com o farfalhar das folhas, parecia uma resposta suave. Laura apareceu logo depois, com um pano nas mãos. Ele falou com você, disse com voz baixa. Falou, respondeu Eduardo, e doeu mais do que eu esperava. Ela deu um meio sorriso. É sinal de que ainda sente. Quem já morreu por dentro não dói mais. Eduardo ficou olhando o chão. Ele disse que eu não pareço milionário. E você não parece mesmo. Laura cruzou os braços. Aqui, o que vale não é o carro na garagem. É o que sobra quando o motor desliga. Ele riu, um riso pequeno, quase tímido. Acho que aqui eu ainda tô devendo. Laura o observou por um tempo. O que você veio buscar, Eduardo? Perguntou, enfim. Porque perdão não se pede em 10 minutos. Eu vim devolver. Ele olhou para o quintal. Um pouco de mim. Um pouco do que tirei. O olhar dela suavizou, mas o tom continuou firme. Então começa ficando. Mas não por pena.
nem por remorso. Fica para ver se ainda consegue plantar alguma coisa viva. Ele assentiu. E se eu estragar de novo? A gente arranca e planta outra. Laura deu as costas. Só não foge. Quando ela entrou, Eduardo ficou sozinho outra vez. Olhou para o horizonte e percebeu o céu mudando de cor. A goiabeira pequena se inclinava levemente com o vento, frágil, mas viva. Era um começo, e pela primeira vez em 5 anos, ele não quis estar em outro lugar. Na janela, Gabriel observava em silêncio, e ao ver o pai se sentar no chão, encostando as costas na parede como quem aceita a própria culpa, o menino abriu o caderno e escreveu apenas uma frase. Acho que ele quer aprender a ficar. Era pouco, mas para uma história partida, pouco já era muito. O dia seguinte amanheceu nublado. O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar, e a pequena muda de goiabeira, plantada na tarde anterior, permanecia firme, com gotas de orvalho escorrendo pelas folhas novas. Eduardo acordou cedo, antes do sol. Dormira no carro, encostado no banco, sem coragem de pedir abrigo dentro da casa. O som da porteira rangendo o despertou. Laura saía com um avental dobrado e uma bolsa surrada pendurada no ombro. Andava com passos apressados, sem olhar para trás. Ele observou escondido, tentando entender para onde ela ia àquela hora. Pegou a jaqueta, esperou alguns minutos e decidiu segui-la. Não por desconfiança, mas por curiosidade e culpa. A estrada de terra levava até o pequeno centro da vila. Algumas lojinhas começavam a abrir, um mercadinho, uma padaria, um açougue com letreiro desbotado. Laura entrou no mercado cumprimentando o caixa com um aceno rápido. Eduardo ficou do outro lado da rua, parado, olhando pela vitrine embaçada. Foi então que viu algo que apertou o peito. Laura vestiu um uniforme azul claro, com o nome do mercado bordado no bolso. Pegou um balde, um pano e começou a limpar o chão perto dos caixas. A ex-mulher que um dia ele chamava de rainha do lar, agora passava pano enquanto os clientes empurravam carrinhos por cima do piso molhado. Ninguém a via. Ninguém dizia obrigado. Eduardo ficou imóvel. O terno caro que usava parecia um disfarce grotesco diante daquela cena. Sentiu vergonha, não dela, mas de si mesmo, porque o dinheiro que ele tinha agora vinha justamente da ambição que a afastou da dignidade. Um cliente derrubou um pacote de arroz no chão e olhou para Laura como se ela fosse invisível. Ela se abaixou, recolheu o pacote e sorriu, mesmo cansada. O gerente apareceu com cara de quem nunca conheceu o que é respeito. Anda logo, Laura. Isso aqui não é casa de caridade. Se quiser conversar, conversa esfregando, disse o homem alto, com o crachá torto no peito. Eduardo cerrou os punhos. Cada palavra do gerente era um golpe. Laura apenas baixou a cabeça e continuou limpando, calada. Ele sentiu o sangue ferver. Quis entrar, gritar, dizer quem era. Quis rasgar o chão com as próprias mãos e arrancar ela dali. Mas algo dentro dele sussurrou. Não estrague o que ela conquistou com silêncio. E ele entendeu. Aquela mulher não precisava de um salvador. Precisava de respeito. Voltou ao carro, mas o olhar perdido o denunciava. Encostou a testa no volante e ficou ali, parado, tentando decidir o que fazer. Durante o resto da manhã, ficou observando de longe. Viu Laura ajudar uma senhora idosa a carregar sacolas, consolar uma funcionária nova que chorava e ainda sorrir quando o gerente passou gritando. Havia força naquele sorriso, força que ele nunca teve. E foi ali, naquele estacionamento de chão batido, que Eduardo tomou uma decisão silenciosa. Ele não tentaria comprar o perdão. Faria algo maior, algo invisível, mas justo. Pegou o celular e ligou para Marcelo, seu advogado e amigo mais próximo. Marcelo, preciso que encontre um arquiteto e um engenheiro da minha confiança. Para quê? Quero reformar um mercado. Um mercado? Você virou filantropo agora? Digamos que eu estou pagando uma dívida antiga. Marcelo riu do outro lado da linha. E o nome da empresa que vai assinar isso? Eduardo pensou por alguns segundos. Recomeço S.A., respondeu.
e não quero que o nome Monteiro apareça em lugar nenhum. Nos dias seguintes, Eduardo começou a visitar o mercado disfarçado. Entrava com boné, óculos escuros, comprava coisas simples e observava Laura de longe. Sabia os horários dela, quando fazia pausa para o café, quando ficava sozinha arrumando prateleiras. Viu quando ela dividiu o último pão de queijo com uma funcionária mais nova. Viu quando ela deixou de almoçar para ajudar a descarregar o caminhão. Cada gesto dela era uma lembrança do que ele havia perdido e do que ainda podia recuperar dentro de si. Numa tarde, Laura tropeçou numa poça de detergente e caiu, espalhando produtos pelo chão. O gerente, ao invés de ajudar, gritou: "Eu já devia ter te mandado embora, só tá aqui porque é barata." O mercado inteiro silenciou. Eduardo deu um passo à frente, mas se conteve. Laura se levantou, limpou as mãos e respondeu com firmeza: "Eu tô aqui porque trabalho direito. E é isso que mantém esse lugar aberto, senhor." Por um segundo, o gerente ficou sem fala. Os clientes olharam. E Eduardo sentiu algo novo. Orgulho. Não o orgulho que vem do ego, mas o que nasce quando se vê coragem onde antes só havia dor. Naquela noite, ele escreveu num papel: "Não é caridade, é justiça atrasada." E começou a montar um plano. O mercado seria reformado. Novos equipamentos, sistema de ventilação, pintura nova, mas junto disso, uma cláusula discreta no contrato. A funcionária Laura Ferreira deveria ser promovida a gerente geral assim que o projeto fosse finalizado. Ninguém saberia que ele estava por trás daquilo, nem ela, nem o gerente. Enquanto organizava tudo, Eduardo se pegou olhando novamente para a casa simples no fim da estrada. Viu a luz do quarto acesa. Imaginou Laura costurando uniformes ou ajudando Gabriel com os deveres da escola. Pensou em bater na porta e contar tudo, mas sabia que estragaria o pouco de paz que ela havia construído. Então, decidiu continuar no escuro. Faria tudo em silêncio. O mesmo silêncio que um dia usou para fugir, agora usaria para consertar. Nas semanas seguintes, caminhões começaram a chegar ao mercado. Funcionários se perguntavam quem era o investidor misterioso que estava bancando a reforma. O gerente andava de um lado para o outro tentando descobrir, mas ninguém sabia o nome. E Laura, sem entender, continuava seu trabalho, varrendo o chão entre andaimes e latas de tinta. Até que um dia, ao chegar para mais um turno, ela notou algo diferente. O balcão onde sempre limpava estava sendo trocado por um novo, e no vidro da fachada havia uma faixa enorme. Em breve, Mercado Nova Esperança, sob nova direção. Laura leu aquilo e sorriu, sem saber por quê. Pela primeira vez em anos, sentiu que talvez a vida estivesse mudando. Do outro lado da rua, dentro do carro, Eduardo observava com o mesmo sorriso contido: ajudar sem ser visto. Reparar sem se exibir. Aquela era a primeira lição de humildade que a riqueza finalmente havia lhe ensinado. Mas o destino, como sempre, não deixa a paz durar por muito tempo, porque naquele mesmo instante, o gerente, ao assinar os novos documentos da reforma, notou algo pequeno no rodapé da folha, um nome que ele reconheceu imediatamente. Assinatura: Eduardo Monteiro, representante da Recomeço S.A. O olhar dele se encheu de malícia, e a partir dali, o segredo que Eduardo tanto tentou proteger estava prestes a explodir. O gerente Sérgio ficou parado diante do contrato, o cigarro pendendo no canto da boca. O nome que lia na assinatura o fez arregalar os olhos: Eduardo Monteiro. Aquele sobrenome não era comum. Lembrou-se de uma reportagem que vira meses antes no noticiário da cidade. Empresário Eduardo Monteiro expande investimentos em mercados populares. Olhou de novo para o papel e o sorriso torto nasceu sozinho. "Então é você o bom samaritano, hein?" murmurou, dobrando o contrato e enfiando no bolso interno do paletó. O cigarro caiu ainda aceso e queimou o chão. Na manhã seguinte, Eduardo chegou cedo ao canteiro de obras improvisado. Os pedreiros já estavam trabalhando, e ele falava com o arquiteto sobre as novas prateleiras e o layout mais espaçoso.
Tudo caminhava em silêncio, como ele queria. Mas, enquanto conferia o estoque de materiais, sentiu uma presença atrás de si. Interessante ver um homem tão ocupado cuidando de um mercadinho de bairro, disse Sérgio, com um tom de deboche, quase poético. Eduardo se virou devagar. O sorriso cínico do gerente dizia tudo. Aquele olhar não era de curiosidade, era de quem tinha uma arma invisível. Acho que não nos apresentamos, continuou Sérgio. Eu sou o gerente aqui, pelo menos por enquanto. Eduardo manteve a postura. Muito prazer. Prazer é meu, principalmente quando o prazer vem com lucro. O silêncio entre os dois foi interrompido apenas pelo som de um martelo batendo em alguma parede ao fundo. Sérgio deu um passo à frente, abaixando a voz. Eu sei quem você é, Monteiro. Sei que é o ex-marido da funcionária Laura Ferreira. Eduardo travou. O coração acelerou, mas o rosto continuou sereno. E o que exatamente isso muda? Tudo, respondeu o gerente, porque eu posso acabar com o teatrinho que você montou aqui. Eduardo cruzou os braços. O que você quer? Sérgio riu, soprando a fumaça do cigarro para o lado. Quero uma parte. 10% da verba da reforma. Chame de taxa de silêncio. Eduardo ficou imóvel. E se eu recusar? Ah, aí é simples. O gerente jogou o cigarro no chão e esmagou com o sapato. Eu conto para ela. Por um instante, Eduardo sentiu o chão sumir. O medo não era de perder dinheiro. Era de destruir o pouco de confiança que começava a nascer em Laura. Você acha mesmo que ela aceitaria continuar aqui se soubesse que o ex-marido milionário está pagando tudo? Disse Sérgio, agora mais perto. Eu aposto que ela sairia correndo, e com razão. Eduardo respirou fundo, controlando a raiva. Sabia que não podia agir por impulso. Me dá um tempo para pensar. Não demore, respondeu Sérgio. Amanhã às 8, quero a resposta. O gerente virou as costas, satisfeito. Eduardo ficou ali, parado, olhando a poeira subir com o vento, tentando entender como consertar um mundo que parecia insistir em quebrar. Mais tarde, dentro do carro, ligou para o advogado. Marcelo, preciso que o nome Recomeço S.A. seja trocado por outro imediatamente. O que aconteceu? Um idiota descobriu tudo. E está tentando me extorquir. Quer que eu resolva legalmente? Não. Isso precisa ficar fora dos tribunais. Ninguém pode saber que sou eu. Desligou e encostou a cabeça no volante. A sensação de impotência o corroía. Por mais dinheiro que tivesse, havia situações que não se resolviam com cheques, apenas com caráter. Olhou para o mercado pela janela. Lá dentro, Laura organizava os produtos, alheia ao caos que se aproximava. O avental dela tinha uma pequena mancha de tinta no canto, e os cabelos estavam presos de forma descuidada. Mesmo assim, havia algo nela que irradiava dignidade, e foi essa imagem que o manteve firme. Ele não deixaria ninguém usar o nome dela como moeda. Naquela noite, Eduardo foi até o mercado depois do expediente. O lugar estava vazio. No escritório pequeno, ele encontrou Sérgio contando dinheiro sobre a mesa. Você é insistente, disse o gerente sem levantar a cabeça. Já trouxe o que eu pedi? Eduardo entrou, fechou a porta e colocou um envelope sobre a mesa. Sérgio abriu ansioso. Mas ao invés de dinheiro, havia apenas um papel. Era uma carta de demissão, assinada por ele próprio. O gerente riu alto. É assim que você quer brincar? É assim que eu quero terminar. Eduardo deu um passo à frente. Você está demitido. O contrato de reforma agora é gerenciado por mim. Sérgio bateu a mão na mesa. Você não pode? Posso. E já fiz. Ele apontou para o documento extra. Esse é o relatório de auditoria que enviei hoje cedo para o dono da rede, com as provas das suas fraudes e cobranças indevidas. O rosto do gerente empalideceu. Como é que você... Eu investi tempo demais em erros no passado. Não vou repetir. Eduardo se inclinou sobre a mesa e disse com calma. Se tentar prejudicar a Laura, eu mesmo faço questão de colocar seu nome em todos os jornais da cidade, com fotos. Sérgio ficou mudo, suando.
Eduardo pegou o envelope de volta e saiu sem olhar para trás. No dia seguinte, Laura chegou ao trabalho e encontrou o mercado cheio de movimento. Homens desmontavam prateleiras velhas, pintores subiam em escadas e um novo quadro de aviso dizia: Gerência temporária sob nova coordenação. Ela procurou Sérgio, mas um dos funcionários respondeu: o chefe antigo foi transferido. Agora quem está cuidando é o investidor. Laura ficou confusa, mas aliviada. Sérgio havia sido o pesadelo de todos ali. A energia do lugar parecia diferente, e quando o novo encarregado distribuiu os uniformes novos, ela percebeu algo curioso. O logotipo bordado no bolso trazia as letras RM, Recomeço Mercantil. Laura sorriu. Nome bonito, disse. Recomeço. É, né? Respondeu o colega. Parece que alguém quer dar uma segunda chance para esse lugar. Ela voltou ao trabalho com o coração leve, sem imaginar que a segunda chance não era apenas para o mercado. Era para ela, para Gabriel e também para Eduardo. Naquela tarde, Eduardo observava tudo de longe, dentro do carro. As obras avançavam, a fachada já começava a mudar. E ele, pela primeira vez em anos, sentia que estava fazendo algo certo sem precisar ser visto. Mas o destino ainda guardava surpresas. Enquanto olhava o reflexo da vitrine, viu um vulto se aproximando. Era Laura, com o avental sujo de tinta, indo em direção ao carro. Ele gelou. Ela parou bem ao lado da janela e, sem saber que ele estava ali, falou sozinha. Não sei quem está fazendo isso, mas obrigada. Eduardo ficou imóvel. Os olhos se encheram de lágrimas que ele não deixou cair. Ligou o motor e o som do carro se misturou ao barulho dos martelos ao fundo. Enquanto se afastava, murmurou: ainda não acabou. E, de fato, não estava. Porque o destino, teimoso como sempre, estava prestes a colocar tudo à prova. De novo. As semanas seguintes correram rápidas. O mercado estava quase irreconhecível. Paredes novas, prateleiras modernas, luzes brancas substituindo as lâmpadas amareladas. Tudo parecia renascer. Mas quanto mais o lugar florescia, mais crescia o risco de o segredo vir à tona. Eduardo fazia visitas discretas, sempre à noite, verificando o andamento da obra com o arquiteto e o contador. Ninguém sabia seu nome verdadeiro. Todos o chamavam apenas de Senhor Recomeço, e ele gostava disso. Era como se o anonimato o purificasse, como se pudesse fazer o bem sem que o passado o contaminasse. Mas o mundo sempre encontra uma forma de testar quem tenta mudar. Naquela manhã de sexta-feira, Laura chegou mais cedo ao trabalho. Trazia um bolo simples nas mãos, embrulhado num pano. É para comemorar o fim da reforma, disse sorrindo à colega. Ela estava mais leve. As olheiras haviam diminuído, o cabelo preso com mais cuidado e o olhar, aquele mesmo olhar cansado, agora tinha um brilho novo. Eduardo, observando da calçada, sentiu orgulho. Tudo estava valendo a pena, até que uma voz fria quebrou o equilíbrio. Que coincidência ver você por aqui, Monteiro. Era Sérgio. Ele reapareceu como um fantasma, com o mesmo sorriso venenoso. Usava outro crachá, agora como consultor regional, e caminhava com a arrogância de quem se acha indispensável. Eduardo respirou fundo. Você não devia estar aqui, e você devia aprender a apagar melhor suas pegadas. O ex-gerente tirou do bolso um envelope. Dentro dele, cópias de e-mails trocados entre Eduardo e o arquiteto, com detalhes da obra e do investimento. Sérgio balançou o envelope como quem exibe um troféu. Se isso cair nas mãos certas, seu teatrinho desaba. O que você quer dessa vez? Perguntou Eduardo, cansado. Só assistir de camarote quando ela descobrir. Sérgio deu um passo à frente. Aliás, acho que esse momento está prestes a chegar. Apontou discretamente para a entrada do mercado. Eduardo virou o rosto. Laura estava vindo, com o avental limpo e o bolo nas mãos. O coração dele disparou. Sai daqui, Sérgio. O tom saiu baixo, mas firme. Relaxa, eu só vim assistir ao reencontro.
Antes que Eduardo pudesse reagir, Laura já havia se aproximado. Os olhos dela se arregalaram ao vê-lo parado ali, de terno, ao lado do ex-chefe. "O que você está fazendo aqui, Eduardo?" perguntou em voz contida. O nome dele, dito em público, soou como uma sentença. Alguns funcionários viraram o rosto, curiosos. Eduardo tentou responder, mas Sérgio foi mais rápido. "Ele?" disse o gerente com um falso espanto. "Ah, ele é o verdadeiro investidor disso tudo. O anjo da guarda do mercado. O homem que bancou cada tijolo dessa reforma." Laura ficou em choque. O silêncio que se formou parecia um trovão. Ela olhou para Eduardo, procurando nos olhos dele uma negação. Qualquer coisa que desmentisse aquilo. Mas ele apenas baixou a cabeça. "É verdade?" perguntou com a voz embargada. "Laura, deixa eu explicar." "Então é verdade." Ela deu um passo para trás, o rosto empalidecendo. Você estava comprando minha vida." Eduardo estendeu a mão. "Não, eu só queria reparar." "Reparar o quê?" A voz dela subiu. "A vergonha, o abandono. O que você fez não é reparação. É pena." O mercado inteiro parou. Os funcionários fingiam continuar trabalhando, mas os olhos estavam todos voltados para a cena. Sérgio, satisfeito, se encostou num poste cruzando os braços. Laura largou o bolo sobre o balcão com um estalo. O embrulho se abriu e o doce caiu, espatifando no chão. Ela não ligou. As lágrimas escorriam sem que ela tentasse conter. "Você acha que é Deus, Eduardo, que pode brincar de refazer o destino das pessoas? Eu só quis devolver o que era seu. O que era meu era o direito de escolher", gritou ela. "E você tirou isso de novo." Eduardo sentiu o rosto arder. "Eu não fiz nada por vaidade. Fez por culpa. E culpa não cura nada." A frase dela ecoou. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. O coração batia rápido, o ar parecia pesado. Laura virou as costas, mas antes de sair, olhou para Sérgio. "E você? Devia se envergonhar de ainda andar entre gente decente." Sérgio riu, sarcástico. "Gente decente? Eu só revelei a verdade." "Verdade sem empatia é crueldade", respondeu ela fria. E saiu com os olhos marejados, deixando o silêncio atrás. Eduardo ficou parado, sem se mover, olhando o chão coberto de farelos de bolo. Era como se cada pedaço representasse uma parte do que ele tentava reconstruir e que agora se despedaçava de novo. Horas depois, o mercado estava vazio. Eduardo ainda estava lá, sozinho, sentado num dos caixas desligados. Os refletores apagados projetavam sombras longas sobre o chão. Ele olhava para o teto e lembrava das palavras dela ecoando: "Você tirou o meu direito de escolher." Sérgio havia sumido, provavelmente satisfeito com o estrago. Mas o dano estava feito. A confiança que ele vinha tentando plantar havia sido arrancada pela raiz. O telefone vibrou. Era uma mensagem de Marcelo. "Tudo certo." Sérgio assinou o distrato. "Não pode mais encostar em nada da obra." Eduardo digitou uma resposta curta. "Tarde demais." Desligou o celular e olhou para a vitrine do mercado. Do lado de fora, a chuva começava a cair fina, formando reflexos nas poças do asfalto. Ele saiu sem guarda-chuva, deixando as gotas molharem o rosto, e com elas a sensação amarga de fracasso. Ao chegar perto do carro, ouviu um som suave, o barulho de risadas vindas da rua lateral. Era Laura, caminhando com Gabriel debaixo de um guarda-chuva. Ela o viu, mas não desviou o olhar. Passou por ele em silêncio, o filho ao lado. Eduardo quis dizer algo, qualquer coisa, mas o menino olhou direto para ele e disse: "Você prometeu não machucar ela de novo." Eduardo ficou sem chão. Tentou responder, mas a voz sumiu. O som da chuva tomou conta de tudo. Laura e Gabriel seguiram pela estrada até sumirem na neblina. E ele ficou ali, parado, com a roupa encharcada e o coração ainda mais. Naquela noite, trancado no quarto do hotel simples onde estava hospedado, Eduardo abriu o notebook e escreveu uma carta curta. A fonte era simples, o texto direto. "Eu falhei de novo. Quis consertar a vida dela sem pedir permissão para entrar nela.
Mas talvez o maior gesto de amor seja aceitar que certas histórias não pedem retorno, só respeito. Amanhã vou embora. Mas ainda vou tentar deixar algo bom aqui, mesmo que ela nunca saiba que fui eu. Ele salvou o arquivo, fechou o computador e ficou olhando o teto. Não chorou, não dormiu, apenas esperou o dia amanhecer, com o mesmo sentimento de quem enterra uma parte de si para ver se nasce algo novo. E o destino, silencioso como sempre, já preparava o próximo golpe do acaso, o que finalmente revelaria o verdadeiro gesto que mudaria tudo. O sábado amanheceu frio, e a chuva da madrugada ainda deixava o ar pesado. Na pequena casa de Laura, o cheiro de café misturava-se ao som abafado de tosses vindas do quarto de Gabriel. Ela se aproximou com uma toalha na mão. "Tá tudo bem, filho?" perguntou, encostando a palma na testa dele. A pele estava quente, quente demais. "Só uma gripe", murmurou o menino com os olhos semicerrados. Mas o instinto de mãe sabia. Não era só uma gripe. Em poucas horas, a febre subiu, o corpo tremia e a respiração dele começou a falhar. Laura tentou ligar para o posto de saúde, mas as linhas estavam ocupadas. O desespero começou a apertar o peito. Pegou o celular e, sem pensar duas vezes, correu até o hospital da cidade. Na recepção, o som dos passos ecoava apressado. Gabriel nos braços, o rosto pálido, suando frio. "Por favor, ele precisa de atendimento", gritou ela, quase sem fôlego. A atendente, com o semblante cansado, respondeu sem levantar os olhos. "Precisa preencher a ficha, senhora." "Eu preencho depois. Ele tá com febre alta, tá com falta de ar." A enfermeira se aproximou, avaliou o menino rapidamente e o levou para dentro. Laura ficou na recepção, com as mãos tremendo, o coração disparado. A mente girava em círculos. Remédio, internação, conta, dinheiro, dinheiro. Ela abriu a bolsa, revirou os bolsos, procurou a carteira. Sabia que não tinha o suficiente nem para um exame particular. E o medo, aquele medo antigo, voltou a tomar forma. O mesmo de anos atrás, quando não conseguiu comprar o remédio. Minutos depois, o médico apareceu. "O quadro é uma infecção respiratória", explicou calmo. "Vamos precisar internar por alguns dias." "E quanto vai custar?" perguntou, engolindo o choro. "A internação, os exames e os antibióticos saem em torno de 15 mil. Laura sentiu o chão fugir. 15 mil. Era quase meio ano de salário. "Doutor, eu não tenho isso agora. Podemos tentar um parcelamento, mas ele precisa de tratamento imediato." Ela olhou para o filho pela janela da sala de observação. Ele dormia, com o soro no braço. "Faça o que for preciso", disse com a voz trêmula. "Eu dou um jeito depois." O médico assentiu e voltou para dentro. Laura se sentou na cadeira, o corpo exausto. O tempo passou devagar, e quando ela foi à recepção tentar deixar algum documento, a atendente disse algo que a fez parar. "Senhora Laura Ferreira?" "Sim, pode ficar tranquila. A internação e os custos já estão cobertos." Ela franziu a testa. "Como assim cobertos?" "O pagamento foi feito antecipadamente. Consta aqui no sistema. Deve ter algum engano." "Nenhum, senhora. Foi uma transferência direta." "Mas por quem?" A mulher digitou algumas coisas no computador, olhou para a tela e respondeu. "Está aqui. Um senhor chamado Eduardo Monteiro." Laura congelou. O mundo pareceu girar ao contrário. Por um segundo, achou que não tinha ouvido direito. Mas o nome se repetiu, ecoando na cabeça como uma martelada. Ele pagou tudo?" perguntou a voz quase inaudível. "Tudo. E ainda deixou uma mensagem. Quer que eu leia?" Laura assentiu, devagar. A atendente leu do monitor. "Para que nenhuma noite de medo volte a se repetir. IM." Os olhos de Laura se encheram de lágrimas, mas não eram de alívio. Eram de confusão, de raiva, de dor. Ela pegou a bolsa e saiu quase correndo do hospital. A estrada até o mercado parecia mais longa que nunca.
Cada passo era impulsionado por uma mistura de sentimentos que ela não sabia nomear. Quando chegou, a fachada nova ainda brilhava de tinta fresca. Entrou sem dizer nada, atravessou os corredores até o fundo, onde as obras terminavam. Eduardo estava lá, falando com um dos engenheiros. Ele virou ao ouvi-la se aproximar. E bastou um olhar para entender que ela sabia. Laura, por que você fez isso? Perguntou com os olhos marejados. Porque eu não podia deixar ele sofrer. Você não podia deixar ele sofrer, ou não podia deixar a sua culpa te sufocar mais. O tom dela não era grito, era dor pura. Eduardo tentou se aproximar, mas ela recuou. Você não entende, ele começou. Entendo, sim. Entendo que você não suporta o silêncio. Precisa se sentir útil para apagar o que fez. Não é isso. Eu só quis ajudar, sem me perguntar, sem me dar escolha. De novo. Aquela última palavra atravessou o ar como uma faca. De novo, o mesmo erro. A mesma tentativa de consertar o que não lhe pertencia mais. Eduardo baixou a cabeça. Eu errei tentando acertar. Não, Eduardo. Você errou porque ainda acha que dinheiro cura ferida. Ela respirou fundo e por um instante o olhar dela se suavizou. Gabriel vai ficar bem, disse. E eu sou grata por isso. Mas não é o dinheiro que me revolta, é o jeito. O jeito? Sim. Laura se aproximou. Você fez tudo escondido, como se eu não fosse capaz de cuidar do meu filho. Ele engoliu em seco. Eu só não queria te expor. E acabou me despindo de novo, respondeu ela firme. Da minha força, da minha autonomia, da minha paz. O silêncio que seguiu era pesado, cheio de verdades que nenhum dos dois queria dizer. Eduardo desviou o olhar. Eu não sei mais o que fazer. Então, pela primeira vez, não faça nada, disse ela. Só deixe o tempo falar. Laura virou as costas e caminhou até a saída. Mas antes de ir, parou e disse, se quiser mesmo reparar alguma coisa, faça por ele, não por mim. Ele ainda precisa de um pai, mesmo que não consiga te chamar assim agora. Eduardo sentiu o corpo todo tremer. Ficou olhando ela se afastar, o cabelo solto balançando no vento, até desaparecer entre os carros. No fim da tarde, ele voltou ao hospital. Laura estava sentada ao lado do leito de Gabriel. Quando o viu, não se levantou, mas também não o mandou embora. Ele se aproximou devagar. O menino dormia, o rosto mais tranquilo. Eduardo olhou para ele com um nó na garganta. Ele parece comigo quando era pequeno, disse em voz baixa. Laura respondeu sem desviar os olhos do filho. Espero que pareça só no rosto. Ele sorriu de leve. Ele é forte. Puxou você. E teimoso. Puxou você. Um pequeno silêncio se instalou. Não havia reconciliação ali. Apenas o início de algo diferente. Respeito. Eduardo colocou um envelope sobre a mesinha ao lado da cama. O que é isso? Perguntou ela. O relatório da reforma. Tá tudo no nome da empresa, não no meu. Você foi indicada para a gerência. Laura olhou para o envelope, hesitante. Eu não pedi isso. Eu sei, mas você merece, e agora é oficial. Ela não respondeu. Apenas segurou a mão de Gabriel e murmurou. Ele vai acordar logo. Eduardo se levantou, olhou para o filho e depois para ela. Eu não vou te atrapalhar mais. Só quero que saiba que eu ainda acredito em recomeços. Laura manteve o olhar fixo no menino, mas respondeu. Então começa acreditando que o perdão também precisa de silêncio. Ele assentiu e saiu, com o coração apertado, mas leve pela primeira vez. Do corredor, olhou pela última vez para o quarto. Mãe e filho juntos, seguros, fortes, e entendeu que talvez o maior amor fosse aquele que aprende a ficar do lado de fora. Mas o destino ainda guardava uma última virada. O gesto que ele deixaria antes de partir, o que transformaria aquela história para sempre. 2 dias depois, o sol voltou a aparecer. O céu limpo parecia um presente depois de tantas tempestades. No hospital, Gabriel já estava acordado, com o semblante mais corado. Laura segurava a mão dele e, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu sorrir de verdade. Mamãe, posso ir para casa hoje? Perguntou o menino ansioso. Se o médico deixar, sim. E o moço que pagou tudo, ele vai vir ver a gente?
Laura engoliu em seco. Demorou um instante antes de responder. Acho que não, filho. Às vezes, as pessoas ajudam e depois seguem o caminho delas. Mas por quê? Porque tem gente que conserta as coisas em silêncio. Gabriel pensou por alguns segundos e apenas assentiu. Ele ainda não entendia, mas começava a sentir que havia algo diferente naquele homem. Na mesma manhã, a poucos quilômetros dali, Eduardo caminhava pelo terreno da antiga casa, o lugar onde tudo começou e terminou. O vento soprava leve e a muda de goiabeira, agora com folhas novas, crescia firme. Ele se abaixou, tocou o solo e ficou ali, observando a terra viva. Tirou do bolso um envelope amarelado com o nome de Laura escrito à mão. Dentro havia uma carta simples e alguns documentos dobrados. Assinou o último papel, respirou fundo e deixou o envelope no degrau da varanda. Depois, deu um último olhar para a casa, aquela mistura de lembrança e arrependimento, e caminhou de volta até o carro. Enquanto dirigia, o sol batia no para-brisa e o reflexo o obrigava a semicerrar os olhos. Mas havia uma paz que ele nunca sentiu antes. Não era alegria, era alívio. O tipo de alívio que só vem quando alguém finalmente aceita que o perdão não é esquecimento, é maturidade. À tarde, Laura e Gabriel voltaram para casa. Ela abriu a porta e, logo de cara, notou o envelope sobre o degrau. Reconheceu a caligrafia no mesmo instante. O coração acelerou. Sentou-se no sofá e abriu. Dentro, um bilhete. Laura, eu demorei anos para entender que algumas feridas não se curam com pedidos, mas com atitudes. O mercado agora é seu, oficialmente. Os lucros, as decisões, tudo em seu nome. Eu não estou indo embora por fraqueza, mas porque aprendi que o amor, quando erra demais, precisa dar espaço para quem ficou. Diga ao Gabriel que eu nunca quis ser um herói. Só quis ser um homem melhor do que aquele que vocês conheceram. Obrigado por ter me mostrado o que realmente importa, mesmo sem querer, Eduardo. As lágrimas começaram a cair antes que ela terminasse de ler. Dentro do envelope havia também um documento formal. Transferência de 50% das ações da empresa Recomeço S.A. para o nome de Laura Ferreira e Gabriel Monteiro Ferreira. Laura levou a mão à boca, sem acreditar. Não, ele não fez isso, sussurrou, quase sem voz. Gabriel se aproximou curioso. O que foi, mãe? Nada, meu amor. Ela sorriu entre as lágrimas. É só que, às vezes, o destino dá voltas para devolver o que a vida tirou. O menino olhou para o envelope. Ele vai voltar? Laura respirou fundo. Não sei, mas o que ele deixou aqui já é o suficiente para nunca mais faltar nada. Ela levantou, foi até a janela e olhou para o quintal. A goiabeira estava lá, crescendo em silêncio. O vento fazia as folhas se moverem como se acenassem de longe. E por um instante, Laura teve a sensação de que Eduardo estava ali, observando. Enquanto isso, a quilômetros dali, Eduardo estacionava o carro numa estrada rural. Do porta-luvas, tirou um envelope menor, o segundo exemplar da carta. Abriu e leu uma última vez. Os olhos marejaram, mas o rosto estava sereno. Pegou o celular, abriu a galeria e olhou uma foto antiga. Ele, Laura e Gabriel, ainda bebê, sorrindo diante da casa que agora era dela. Sorriu também. Dessa vez, sem dor. O telefone tocou. Era Marcelo, o advogado. Tá certo disso, Eduardo? Você tá abrindo mão de muita coisa. Não, Marcelo. Ele olhou para o horizonte. Eu tô abrindo espaço para algo novo nascer. E para onde vai agora? Não sei. Talvez para onde o passado não me reconheça. Desligou o telefone e ficou ali, observando o pôr do sol. As cores do céu mudavam devagar. Dourado, laranja, vermelho, como se o mundo inteiro também estivesse se despedindo de alguma culpa antiga. À noite, Laura sentou na varanda, enrolada num cobertor, com uma xícara de chá nas mãos. O vento frio soprava leve, e o som dos grilos era o único ruído. Olhou para o céu e em voz baixa disse: "Obrigada, Eduardo, não pelo dinheiro, mas por ter aprendido a ouvir.
Gabriel apareceu na porta segurando um caderno. Mãe, olha o que eu desenhei. Era uma árvore com 3 corações pendurados nos galhos. Um para ela, um para ele e um menor no meio. Embaixo, o menino escreveu: Família Recomeço. Laura o abraçou e sentiu o peito se encher de algo que não sentia havia muito tempo. Paz. Aquela história não terminava com perdão nem com retorno. Terminava com compreensão. E isso, às vezes, é mais forte do que o amor. Ela olhou de novo para a goiabeira lá fora. Agora balançava suavemente, iluminada pela lua. E teve a certeza de que Eduardo não estava tentando se redimir. Estava tentando plantar o que nunca soube cultivar. Raízes. Em outra cidade, num quarto simples de hotel, Eduardo olhava o mesmo céu pela janela. O reflexo da lua se misturava com o sorriso leve no rosto dele. Fechou os olhos e sussurrou. O que quebrou, enfim, floresceu. E o vento, atravessando a noite, pareceu levar suas palavras até aquele quintal distante, onde uma árvore pequena crescia silenciosa, guardando dentro dela o símbolo de um recomeço. Porque, às vezes, o verdadeiro amor não é o que fica, é o que sabe a hora de partir em paz. O tempo passou devagar, como se o destino quisesse que cada novo dia tivesse gosto de cura. 3 meses haviam se passado desde a última vez que Laura viu Eduardo. A vida começava a entrar em ordem. Gabriel voltara à escola, a saúde dele estava boa e o mercado prosperava sob nova gestão. As vendas cresceram, os funcionários pareciam mais felizes e o nome Recomeço Mercantil agora tinha significado real. Mesmo assim, às vezes, Laura olhava pela janela e esperava ver aquele carro preto parado na estrada, só por um instante. Mas ele nunca mais apareceu. Parecia ter desaparecido junto com a última tempestade. Até que numa manhã de segunda-feira, o carteiro parou em frente à casa. Trazia um envelope grosso, lacrado, com o nome dela escrito em letras firmes. Destinatária, Laura Ferreira Monteiro. O coração dela acelerou. Abriu com cuidado e viu o timbre de um escritório de advocacia. Dentro havia uma carta e uma pasta com documentos oficiais. A carta, escrita à mão, começava simples. Se você está lendo isso, é porque o tempo cumpriu o que eu não soube cumprir em vida. A coragem de deixar tudo no lugar certo. Laura, deixei registrado em cartório que metade da minha empresa, a que nasceu depois que eu fui embora, pertence agora aos nossos filhos. O nome deles está no contrato, com todos os direitos garantidos. Não é herança, é devolução. E também não é adeus. É recomeço, mesmo que em caminhos diferentes. Cuide deles como sempre cuidou. E se um dia Gabriel quiser saber quem eu fui, diga que fui um homem que aprendeu a amar tarde demais. Mas ainda há tempo de fazer o certo. Eduardo. Laura ficou parada, os olhos marejados, as mãos tremendo sobre o papel. Ele realmente fez isso, murmurou. Dentro da pasta, os documentos confirmavam. 50% das ações da Recomeço S.A. estavam transferidas para Gabriel Monteiro Ferreira e Luísa Monteiro Ferreira, a filha mais nova que nasceu pouco antes da separação e que Eduardo nunca chegou a conhecer. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Laura. Ele lembrara dos dois, não apenas de Gabriel, de Luísa também, a bebê que ele nunca carregou no colo. À tarde, ela foi até o mercado com os documentos nas mãos. Os funcionários a receberam com sorrisos e parabéns. Mas Laura não se sentia poderosa. Sentia-se grata, porque entendia, finalmente, o sentido da palavra restituição. Chamou os empregados, reuniu todos no salão e falou com a voz embargada. Este lugar agora não é só meu, é da minha família e também de vocês. Como assim? Perguntou uma funcionária. Vamos criar um fundo para os funcionários. Uma parte dos lucros vai ser dividida entre todos. Ele me ensinou que riqueza sem partilha é dívida disfarçada. O salão ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, aplausos. Sinceros, fortes, cheios de emoção.
Laura sorriu, enxugou os olhos e olhou para o teto, como se falasse com alguém que pudesse ouvi-la. Obrigada, Eduardo, disse em voz baixa, por finalmente entender o que é ser rico de verdade. No mesmo dia, Laura decidiu visitar um lugar que evitava há muito tempo. O cemitério, onde os pais de Eduardo estavam enterrados. Levou flores simples, crisântemos brancos. Gabriel insistiu em ir junto. Chegaram no fim da tarde. O céu estava pintado de laranja e o vento trazia um cheiro suave de terra molhada. Ao se aproximarem do túmulo, Laura percebeu algo novo. Havia uma pequena placa de bronze ao lado da lápide antiga, recém-instalada. Nela estava escrito: Eduardo Monteiro, 1979-2025. Agora posso descansar, porque o que quebrei está inteiro de novo. Laura caiu de joelhos, surpresa. Não sabia que ele havia partido. Ninguém a avisara. O mundo pareceu parar. Gabriel segurou o braço dela, confuso. Mãe, o que é isso? Ela demorou para responder. Ele se foi, meu amor, para sempre. Ela respirou fundo, olhando o céu. Ninguém vai embora para sempre quando deixa raízes. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos. Laura colocou as flores sobre o túmulo e abriu a bolsa. De dentro, tirou um pequeno frasco com terra da casa. A mesma terra onde a goiabeira crescia. Derramou um punhado ao lado da placa. Agora sim, murmurou. Tudo o que era dele voltou para a terra certa. Na volta para casa, o caminho parecia diferente. O sol se escondia atrás das colinas e o vento balançava as folhas da estrada. Gabriel, pensativo, olhava pela janela do carro. Mãe, ele foi embora feliz, né? Laura sorriu, olhando para a frente. Sim, porque finalmente fez as pazes com ele mesmo. Quando chegaram, o quintal os recebeu com o cheiro doce da goiabeira florescendo. Pequenos frutos começavam a nascer entre as folhas verdes. Laura parou diante da árvore, passou a mão nas flores e sussurrou. Ele cumpriu a promessa. Ela viveu. Gabriel encostou o caderno no tronco e escreveu com a ponta do lápis. Eduardo Monteiro, o homem que reaprendeu a plantar. Semanas depois, um envelope anônimo chegou ao mercado. Dentro, apenas uma foto. Eduardo, com a camisa simples, debruçado sobre o balcão, sorrindo para uma criança que claramente era Gabriel, em um dos dias em que o menino o ajudou a plantar a muda. No verso da foto, uma frase curta, quase uma confissão. O amor, às vezes, precisa desaparecer para florescer no coração de quem ficou. Laura segurou a foto por longos minutos. Depois a colocou em uma moldura simples e pendurou na parede do escritório. Logo abaixo, escreveu à mão uma frase que virou o lema da nova empresa. Recomeço, porque até os erros podem gerar frutos. Na última cena, o quintal ao entardecer. O vento balançando a copa da goiabeira, os pássaros cantando, Gabriel e Luísa brincando na terra e Laura observando da varanda. O rosto sereno, o olhar tranquilo. Ela fecha os olhos e, pela primeira vez em anos, sente algo diferente. Paz verdadeira. A câmera imaginária se afasta devagar, mostrando a árvore crescendo sob a luz dourada do pôr do sol. E uma última narração preenche o ar. Alguns amores não terminam com beijos ou reencontros. Terminam com gestos. Gestos que curam o passado, transformam a dor em semente e o arrependimento em raiz. Porque o verdadeiro final feliz é aquele que não precisa de aplausos, só de silêncio. Fade out, tela escura, som do vento, e o título aparece devagar. Recomeço. Existem histórias que não acabam. Elas apenas mudam de forma, se transformam em lembrança, em aprendizado ou em semente. Eduardo acreditava que o dinheiro podia comprar perdão, mas descobriu tarde demais que existem coisas que só o arrependimento verdadeiro pode pagar. E arrependimento não é dizer, me perdoa, é mudar o jeito de existir. Ele passou metade da vida tentando vencer o mundo, e a outra metade tentando consertar o que perdeu. E foi só quando deixou de tentar ser herói que finalmente se tornou humano.
A vida tem um jeito curioso de ensinar. Às vezes ela tira tudo, não para te punir, mas para te ensinar o valor do que não tem preço. E quando você entende isso, o que antes era culpa vira propósito. O gesto de Eduardo não foi sobre riqueza, foi sobre restituição. Sobre reconhecer que amor e orgulho não podem morar na mesma casa. Um constrói, o outro destrói. E quando o amor vence, mesmo em silêncio, o mundo inteiro parece respirar diferente. Laura aprendeu a viver sozinha, mas também aprendeu algo maior, que perdoar não é esquecer o que fizeram com você. É parar de permitir que aquilo continue te ferindo. E foi isso que ela fez. Ela não esqueceu, ela superou. Gabriel cresceu, sabendo que o pai dele errou, mas também entendeu que os erros podem ensinar. E essa é a herança mais poderosa que alguém pode deixar, a coragem de mudar o próprio destino. A goiabeira no quintal virou símbolo disso. Nasceu pequena, frágil, quase morta, mas com o tempo floresceu, porque até a terra mais machucada pode voltar a dar fruto, se alguém tiver coragem de cuidar. E é isso que o tempo faz com quem aprende. Ele transforma dor em sabedoria, culpa em gratidão e silêncio em paz. Se você olhar ao redor agora, talvez encontre alguém como o Eduardo, tentando consertar o que quebrou. Ou alguém como a Laura, aprendendo a recomeçar depois da perda. Ou talvez seja como o Gabriel, tentando entender por que as pessoas que a gente ama, às vezes, partem para voltar diferentes. Mas a verdade é simples. A vida é um ciclo de recomeços. A gente erra, cai, aprende e planta de novo. E quem tem coragem de replantar, mesmo com as mãos sujas de arrependimento, já está muito mais perto de ser livre. A riqueza que vale é a que não depende de conta bancária. É a que se mede em gestos, em olhares, em perdões silenciosos. Porque o verdadeiro luxo é chegar ao fim do dia sabendo que você fez o certo, mesmo que ninguém tenha visto. Eduardo foi embora sem aplausos, sem final feliz de novela. Mas o legado dele ficou plantado, no solo, na empresa, na memória de quem aprendeu com o erro dele. E é isso que faz uma história ser eterna, quando ela vira lição para quem continua. No fim das contas, talvez seja isso que todos nós estejamos buscando. Um jeito de deixar o mundo um pouco mais inteiro do que encontramos. Um jeito de fazer as pazes com o passado. Um jeito de recomeçar, sem precisar voltar. Porque quem aprende a se despedir com amor, já entendeu o verdadeiro sentido de ficar. Alguns gestos valem mais do que o perdão, valem a chance de recomeçar.